Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos aqui, mais uma vez, com o coração desejoso de ser canal de bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar dentro do tema, é uma pergunta: porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há bálsamo em Gileade? Há uma mensagem nesse texto. E eu gostaria que você desse atenção a ela, porque é bem possível que Deus vai lhe curar e dar a você uma grande vitória. Vamos fazer a leitura em um versículo que está no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 8, o verso 22. Diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Baseado nesse versículo, eu quero trazer-lhes uma palavra dentro da primeira parte do versículo 22. O tema é: porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há bálsamo em Gileade? É uma pergunta, o tema da nossa mensagem. Queridos, quando a gente fala de cura, logo a gente lembra de remédios, de medicamentos, de alguma prática que venha levar a pessoa a ser curada. O pano de fundo desse versículo, eu não vou me ater ao aspecto histórico do texto, capítulo 8, Jeremias está pregando para um povo que estava em decadência. A apostasia era geral, Israel estava apostatado e o castigo era inevitável. Deus haveria de entregar esse povo na mão dos babilônios. E eles seriam deportados, teriam que viver 70 anos no cativeiro por terem virado as costas para Deus. Mas o profeta, inspirado por Deus, faz uma pergunta que nós devemos extrair dessa expressão algumas verdades que são plenamente contextualizáveis a nós. Veja bem, porventura não há unguento, algumas traduções dizem unguento, outras dizem bálsamo. Permitam-me usar a expressão bálsamo. A expressão bálsamo, ela nos ensina de um remédio que tinha um poder terapêutico muito forte, muito bom, para aliviar dores, para curar feridas, para ajudar as pessoas que estavam doentes. O subsídio histórico de bálsamo de Gileade, esse bálsamo ficou famoso, não é? E, ao mesmo tempo, esse bálsamo fez essa região ficar famosa, a região de Gileade. Aonde é que estavam? Geograficamente instalados. Gileade era um território montanhoso ao oriente do Jordão, ocupado naquela época por a tribo de Gade e também de Ruben e também a meia tribo de Manassés. Por vezes a palavra refere-se a toda a região do oriente ao Jordão, ao oriente do Rio Jordão, né? E esta região ela era muito rica em florestas. Havia florestas, né? Com ricas, inclusive, pastagens. Daí, o grande desejo dos filhos de Ruben e de Gade
né, desejar naquelas terras, pois eles eram pecuaristas, eram pessoas que criavam gados. Números capítulo 32, verso 1 e 2 fala isso. Né? Todavia, o que fez dessa região uma região famosa do Oriente foi, de fato, a produção das melhores especiarias e gomas aromáticas, entre elas o bálsamo e a mirra. Eu quero falar dessas essências que eram poderosamente usadas naquela época. Então, a gente, quando usa essa expressão, né, Deus vai mandar o bálsamo de Gileade, nós estamos falando de uma goma aromática, que era feita um produto que era extremamente eficiente para curar enfermidades, para eliminar, para diminuir a dor das pessoas. E o tema da nossa mensagem é uma pergunta: porventura não há bálsamo em Gileade? Nós encontramos uma expressão, ou uma passagem, no Velho Testamento, mais precisamente no capítulo 43 de Gênesis, que conta a história de um homem que estava com o coração ferido, com o coração machucado. Quem é esse homem? José. José, filho de Jacó, que havia sido vendido. Olha só o desenho. Ele era querido do pai e, por causa disso, foi vendido pelos irmãos para o Egito. Mentiram para o pai, dizendo que José estava morto. E José ficou muitos anos no Egito. Primeiro chegou no Egito como escravo, foi vendido para a casa de Potifar, um dos oficiais do faraó. Lá ele sofreu, não é, um assédio sexual, e muito embora a mulher daquele homem fosse a ré na situação, porque na verdade quem assediou foi ela e não ele, mas como ele era escravo, de que lado que você acha que a corda arrebentou? Do lado do escravo. Ele foi punido, foi preso. Olha que coisa, vendido pelos irmãos como escravo, preço de um escravo. Chega no Egito, vai para a casa de Potifar como escravo, chega lá, Deus começa a abençoar ele, porque ele tinha uma característica muito especial, Deus estava com ele. Chega lá, aquela mulher se afeiçoa a ele, tenta seduzi-lo, ele era temente a Deus, não aceitou e, por causa disso, foi preso. E ficou muitos anos preso. Mas, depois de alguns anos, os senhores conhecem essa passagem, nós já pregamos ela, inclusive, aqui no programa, né? Ele se transforma em governador do Egito. Ele passa a governar o Egito. Incrível, história linda, uma das mais bonitas da Bíblia. Todavia, amados, o coração sangrando. Imagina as consequências emocionais desse moço. Quando os seus irmãos vão ao Egito buscar comida, né? A primeira vez que vão, eles não conhecem José, mas José conhece eles. Quem apanha jamais esquece, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Ele conhece, reconhece os seus irmãos, isso já tinham passado mais de 20 anos, e aí o que acontece? Ele cria lá uma situação porque ele queria ver o seu irmão caçula, Benjamim. Quando os seus irmãos dizem para Jacó que o rei, aliás, que o governador do Egito estava querendo ver, que só ia ajudar eles, dando-lhes alimento, vendendo alimento, se eles trouxessem o seu irmão caçula. Sem saber, Jacó não sabia que o governador era o seu filho. O José, porque até então José estava morto. Para o pai, a história que os seus irmãos contaram era que José estava morto. E a Bíblia conta que o pai, depois de muito relutar, como precisavam se alimentar, havia uma fome espalhada em todo o mundo, não é? Ele não tem outra escolha, tem que permitir que o menino fosse. Mas ele manda um presente para o filho. Olha que coisa interessante, é aqui que eu quero pensar algumas verdades. Ele manda um presente para o filho. E aí o versículo de número
11 do capítulo de número 43, diz assim, ó, então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos, e levai ao varão, no caso aqui a José, um presente. Olha o presente que o pai vai dar para o filho. O presente que o pai vai dar para o filho. Um pouco de bálsamo, mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Era um presente. Ele não sabia que era Deus usando ele para abençoar o filho, que precisava de bálsamo. Então eu quero espiritualmente contextualizar isso aqui, e quem sabe te ajudar, especialmente você que está vivendo um momento de muita tristeza, de muita dor no coração, foi ferido, foi traído, foi machucado, e você está doente emocionalmente falando, espiritualmente, quem sabe, isso também lhe afetou. Deus tem para você remédio. E aí entra a pergunta, porventura não há bálsamo em Gileade? Essa expressão leva-me a compreender que se os homens não têm o remédio que cura a minha alma, o nosso Deus tem. Deus tem o bálsamo que você precisa para ser uma pessoa totalmente sarada nesse contexto. Então o bálsamo, vamos por aqui. O que era o bálsamo? Eu disse a priori, mas permita aprofundar um pouco mais. Era uma resina extraída de uma árvore balsanífera de altíssimo preço. O bálsamo de Gileade, como já disse, era o mais famoso deles, e assim chamado por ser extraído das rampas de Gileade, da região de Gileade, que eu já, inclusive, situei geograficamente. Era muito precioso, valendo 2 vezes mais do que o peso de ouro, e constituindo artigo de comércio de alta importância, por causa das suas qualidades terapêuticas, quando aplicado a feridas ou chagas abertas. José merecia bálsamo. Ele precisava ser curado pelo pai. Então, embora aqui, humanamente falando, ele não soubesse que era o pai, mas eu posso contextualizar isso espiritualmente falando. Quem sabe você, filho, precisa ser curado pelo pai. E o pai está mandando bálsamo. Entenda essa mensagem. Deus está mandando o bálsamo para curar seu coração. José, ele tinha a dor de ter sido traído pelos seus irmãos, tanto é que, depois de fazer vários testes com os irmãos, para ver o que estava no coração dos irmãos, ele se revela, ele se mostra, ele faz um banquete, pede para todo mundo sair e se apresenta aos seus irmãos, dizendo, eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam há muitos anos. E ali há um concerto, há lágrimas, há pranto, há choro, mas ele já tinha sido ministrado pelo papai. Papai tinha mandado o bálsamo. Aleluia. Eu me emociono quando eu falo isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente precisando desse bálsamo. Eu sou profeta, sou ministro de Deus para a sua vida. Você que está me ouvindo, você está precisando ser ministrado. O médico dos médicos precisa curá-lo. O médico dos médicos, a pergunta do profeta Jeremias é, porventura não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico para que haja cura à filha do meu povo, ou no caso de Israel, ao povo de Deus? Deus, Ele está providenciando bálsamo para curar suas feridas. O Espírito Santo é o médico por excelência, que está ministrando o bálsamo para a sua alma, para que você seja curado, para que você seja restaurado, para que você volte a viver. Chegou a hora de você vencer esse passado, que te prende, que te aprisiona, que não deixa você avançar. Tem gente que está preso no passado, as mágoas, as tristezas, as angústias, não permite que a pessoa tenha qualidade de vida hoje. Receba de Deus o remédio para a sua alma. Deus está ministrando a sua alma a cura para que você possa avançar, para que você possa caminhar. Então, há sim bálsamo em Gileade,
Mas aqui o presente de Jacó para José tinha outro elemento, mel. Mel. O clima quente, a profusão das flores, as fendas nas rochas calcárias daquele país, fazia com que tudo fosse adaptado para quê? Para que abundasse mel e, consequentemente, a produtora de mel, que são as abelhas, não é? E por isso se tornou conhecida pela cidade ou pela terra que mana leite e mel. Depois de tantos momentos amargos, e aqui eu começo a aplicar, depois de tantos momentos amargos que José passou, nada mais justo que recebesse o quê? Mel do papai. Papai está mandando mel para minimizar a sua dor, para dar um pouco de doce a essa vida tão amarga que você tem vivido. O Espírito Santo me usa para usar essa palavra, para direcionar essa palavra ao seu coração. E é bom que você saiba que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e ela tem poder para curar. O texto diz, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus quer te curar, querido. Chegou a hora de você romper com esse passado. Chegou a hora de você receber o bálsamo do Senhor. Papai está mandando bálsamo para te curar. Papai está mandando mel para adoçar a sua vida. Entende a linguagem? Entende a aplicação do texto? Deus quer lhe curar. Deus quer lhe restaurar. Deus quer fazer de você um vencedor. Mas Ele não manda só bálsamo e mel, manda também uma outra cor chamada mirra. Mirra e uma outra goma aromática chamada terebinto. A mirra é mencionada na Bíblia como um ingrediente do óleo da unção, inclusive usada no tabernáculo. Era uma goma ou a resina odorífera, usada como perfume, usada, entre outras coisas, para embalsamar e principalmente para aliviar dores. O terebinto, por sua vez, era extraído de uma árvore de tronco pequeno e nodoso, de onde se tirava a terebentina, para fins comerciais. Sabe o que isso aqui nos ensina? Sabe qual é a verdade desse texto? Isso fala que José precisava de alívio daquela dor que o acompanhava. José, a vida deixou marcas, tanto é que ele teve 2 filhos, um chamava Manassés e o outro Efraim. Ele colocou o nome de Efraim, do outro de Manassés. A tradução de um nome significa, Deus me fez frutífero na terra da minha amargura. E o outro nome, sabe o que significa? Deus me fez esquecer. Então, o nome dos filhos, o hebreu era muito plugado, né, conectado a isso. Né, eles colocavam nomes, né, mostrando uma realidade, eles se aplicavam muito ao que significa o nome. Hoje, nós aqui no Ocidente não damos muita atenção a isso, mas o ocidental, o oriental, especialmente o hebreu, eles davam muita atenção a isso. E a Bíblia diz que ele coloca nome nos seus filhos, um dizendo, Deus me fez frutífero na terra da minha amargura, porque ele sofreu demais no Egito antes de ser governador. E o outro significa, Deus me fez esquecer. Esquecer o quê? As coisas ruins. Precisa nascer esse sentimento no seu coração. Você precisa esquecer as coisas ruins que têm judiado de você. Então Deus está mandando bálsamo para curar as suas feridas. Deus está mandando mel para curar as suas feridas. Deus está mandando mirra e terebinto para curá-lo, as suas feridas. E para fechar, sabe qual era o outro elemento que Jacó mandou para o filho? E aqui, se você permite, eu quero usar a contextualização. Sabe qual foi o quarto elemento que o pai manda para o filho? Amêndoas. Amêndoas. O que significa amêndoas? Amêndoa era altamente apreciada pelos antigos devido ao seu valor nutritivo. Do miolo da amêndoa, por exemplo, servia agradáveis sobremesas e com ele se preparava saborosos bolos. Era ainda usado como remédio estomacal, olha que coisa. E empregado também como antídoto, preste atenção a isso. Sabe em que usavam mais amêndoa?
Era empregado também como antídoto para mordedura de serpentes. Funcionava como antídoto contra picadas de serpentes. Também chamado de jardim das nogueiras. E o que você acha que a amêndoa pode simbolizar no contexto da Bíblia? O que alimenta como amêndoa? A palavra de Deus. Então, a amêndoa é símbolo da palavra. A amêndoa pode ser simbolizada como a palavra, e a palavra tem poder de desfazer o veneno da serpente. Aleluia! Deus está dizendo através desse que vos fala, você foi picado pelo veneno da serpente. Qual é a serpente que nós estamos falando? Satanás e os seus demônios. Tem muita gente sofrendo e são vítimas de Satanás. Mas papai está mandando amêndoa. Papai está mandando amêndoa. E a amêndoa vai neutralizar todo o efeito do veneno da serpente. Que Deus possa lhe dar graça. Que o Espírito Santo faça você compreender que a palavra de Deus tem poder para desfazer todas as forças das trevas. Todo o efeito do veneno do pecado que mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus está aqui mandando para você bálsamo. Deus está mandando mel. Deus está mandando, aleluia, mirra. Deus está mandando para você amêndoa. Que você possa compreender. Que você possa compreender as verdades da Bíblia. Que o Espírito Santo possa dar a você, querido, condições de se reerguer desse monturo. Eu sinto a unção do Espírito Santo para dizer para você. Nós vamos orar daqui a pouco. E Deus vai te dar vitória. Chega de sofrimento. Chega de você ser vítima de Satanás. Chegou a hora de papai ministrar cura à sua vida. O Espírito Santo me usa para levar você a essa vitória. Aqui pode ser o divisor de águas. Sofrimento e derrota até aqui. Daqui para frente, Deus está ministrando o remédio. Deus está mandando o bálsamo para te curar, para minimizar a dor, para fechar essa ferida. Ela está sangrando, mas o Espírito Santo está ministrando o remédio. Deus está colocando bálsamo. Deus está disponibilizando tudo aquilo que você precisa para ser um vencedor, uma vencedora. Chega de ser perdedor, chega de ser derrotado, chega de viver reclamando e murmurando das coisas ruins que lhes aconteceu. Chegou a hora de você usar tudo aquilo de ruim que aconteceu com você. Porque se você está vivo, o seu sofrimento pode te fortalecer. Não está na Bíblia, mas é um grande pensamento que diz que o que não te mata te fortalece. E é uma grande verdade. Quantas vezes a gente sofre, quantas vezes a gente passa por situações muito adversas, mas é nessa hora que você está sendo fortalecido. E eu sei que Deus está te fortalecendo. Deus está te dando forças para que você saia desse cenário de derrota. Deus não pode fazer muita coisa por você, se você não aceitar o remédio que Ele está lhe propondo. Bálsamo, mel, mirra e terebinto e amêndoas. São esses os presentes que Jeová está mandando para você. E eu quero orar, pedindo para que eles sejam aplicados nas suas feridas e para que você seja curado. Vamos orar. Pai querido, eu acabei de fazer uma pergunta. Não há bálsamo em Gileade, mostrando, Pai, que o Senhor tem remédio. Que usando aqui uma linguagem de figura, o Senhor tem o bálsamo que cura as nossas feridas. E eu oro por esse irmão, por essa irmã que está sangrando, Senhor. A alma está doente, o coração está ferido. Que o Teu Espírito Santo possa ajudar. Vá de encontro a esta pessoa, ministra a ela a Tua bênção, que o poder que emana do alto possa traduzir de uma forma bem clara o que eu acabei de pregar, que o Teu Espírito Santo libere uma unção toda especial, que o bálsamo, que o mel, que a mirra, que o terebinto e que as amêndoas possa ser aqui como figura de remédios que o Senhor tem para oferecer ao filho. Ajuda o Teu filho, ajude a Tua filha, ministra a saúde, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir testemunhos de que essa palavra
produziu cura, produziu vitória na vida dos teus servos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A minha expectativa, como sempre, é de que eu seja de alguma forma relevante na sua vida, que a palavra que ministro possa levar você à vitória. Lembre-se de uma coisa: Deus pode fazer muito mais por você e por todos nós. Eu quero me despedir, desejando a você uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar estendida para a sua casa, para os seus, e que no final das contas, isso venha glorificar o nome do Senhor. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.